Namastê, sejam, ó, a diva aqui do lado fazendo assim, que já no automático, são 400 e lá vai pedrada dias. Seja muito bem-vindo ao nosso Namastê Sagrado, programa matinal de segunda a quinta, às 7h30 da manhã. Hoje deve ser o dia 400 e Guaraná com rolha já. 12, eu acho. Eu já tô perdendo a conta, eu já nem conto 13, mais. não sei. Quando a gente passou do 300, eu sabia que não ia acabar mais, e depois do 400, então. Hoje nós vamos falar sobre interpretação da sua realidade. Como que você tem interpretado a sua realidade? Qual é o óculos que você tem usado para interpretar a sua realidade? E você que é nosso aluno mentorado e ou participante do Namastê Sagrado. A gente acabou de fazer a aula do Plano Meditar Transforma, então ainda estamos na vibe, né? Acabou faz alguns minutos. Qual é o óculos que você tem usado? O óculos da mente comum ou da mente roponizada? O óculos da mente reativa ou o óculos da mente serena? Quando você olha para o seu trabalho hoje é quinta-feira, e você está indo trabalhar, qual é a interpretação que você está dando para o seu trabalho hoje? O seu trabalho é uma bênção ou é uma maldição? O seu trabalho é algo que você agradece ou é algo que você reclama? O seu trabalho é algo que te inspira, que te motiva ou é algo só para pagar as contas? Qual é a interpretação hoje que você dá para o seu esposo que acabou de acordar do seu ladinho, esposo iluminado ou esposa iluminada, né? Eu usei aqui o exemplo do esposo porque a maior parte são alunas participantes aqui. Quando você olha para o seu marido, esposa, companheiro, companheira hoje, qual é a interpretação que você tem dado para eles? Eles são pessoas incríveis ou eles são pessoas que te enchem o saco? Eles são pessoas amorosas ou eles são pessoas que só reclamam? Eles são pessoas que você quer estar do lado ou são pessoas que você faz o possível e o impossível para nem ficar perto, mesmo que você durma de 8 a 10 horas na mesma cama dessa pessoa? Quando você olha para o seu corpo físico hoje, qual é a interpretação que você tem dado para ele? Você olha para o seu corpo físico hoje no espelho e você só vê os defeitos, as gordurinhas ou a falta de gordurinhas, que não tá bom. O excesso de ossos ou o excesso de gordurinhas, o que não está bom? Você reclama? Você encontra os erros do seu corpo ou você agradece porque você tem os braços, as pernas e o cérebro de Deus e mais um dia para você aproveitar? Quando você acordou hoje, qual é a interpretação que você deu para o seu dia hoje? Que saco é mais um dia ou que maravilha é mais um dia? É mais um dia para eu passar correndo o dia para chegar em casa e olhar televisão? Ou é mais um dia para eu viver, experienciar aquilo que a minha alma e a minha identidade da alma veio aqui fazer nessa vida? São perguntas justas e honestas. Nossa. E tudo depende do quê? Da mente comum ou da mente roponizada? Da mente reativa ou da mente serena? Uma pessoa que está aqui é o nosso foco em ajudar você, mente serena, mente roponizada, alinhamento com a sua identidade da alma, com os seus 5 códigos. Tudo que nós falamos é para que você esteja cada vez mais na sua vida, no seu dia a dia, com estes óculos da mente serena, da mente roponizada e do alinhamento com a sua identidade da alma. É para isso que a gente está aqui há 400 e tantos dias no Namastê Sagrado. Para que você cada vez mais seja tudo que você nasceu para ser, para que você manifeste tudo aquilo que a sua alma veio fazer nessa vida e para que você cada vez mais se sinta grato, porque hoje é um bom dia, que nem diz a lição do nosso pedreiro, do nosso colocador de pisos aqui, de pedras que a gente já contou. Isso. Gostou, Diva? Pronto, acabou o Namastê Sagrado. Olha só que iluminado. Hoje o Nico veio com a intuição sagrada e inspiração. E sabe por quê, Diva? Acho que tu tá com um pedacinho, acho que... É que meu lábio ressecou. Embaixo aqui. Tem esse pedacinho aqui, ó. E aí, se eu puxar não, agora, eu não vou, puxa, não vou puxa. poder... Não puxa. Vou ainda arrebentar o lábio. Que nem naquele filme do saneamento básico, que a gente já falou algumas vezes. Não corta o cabelo. Não corta o cabelo, Lázaro Lamos. Não corta, nem não corta. Nem as pontas. Saneamento básico, fica a dica, tá na Globoplay, é um filme de 20 anos. Assista com a sua mente serena e com a sua mente roponizada. Não é uma mega produção de Hollywood, não tem efeitos especiais, divertido. Não tem músicas de fundo, mas toca a alma e o coração de quem está com uma mente serena e uma mente roponizada. Isso. Esse Namastê Sagrado, Diva, de hoje, ele é uma inspiração, sabe da onde? Da onde? Do pintor, do nosso amigo pintor que estava aqui, eu não sei o nome dele, eles estavam limpando os vidros aqui, que a nossa casa tem vidros gigantes, né, de meia tonelada cada vidro, e aí com a vista toda, né, e aí volta e meia eles têm que colocar os andames para ficar seguro, se amarrar lá tudo direitinho, colocar os equipamentos, e para limpar os vidros e aí fazer alguns retoques na pintura, né, que precisa. E aí eu falei para ele, eu digo, nossa, porque eu quis limpar um vidro, né, eu vi eles limpando, eu falei, eu vou pegar e vou limpar o vidro para ver como é que é. Fiquei 15 minutos
fazendo isso que a Amanda e a gente faz pilates 3 vezes na semana e a gente joga tênis quase todos os dias. Eu fiz assim por 15 minutos, eu larguei o balde e falei pra Amanda, isso aí é um trabalho do cão, isso aí, olha, a pessoa tem que ser muito resiliente pra fazer. E aí no outro dia, isso era domingo, na segunda-feira, os pintores estavam ali, daí eu falei assim, não é fácil, né, porque aquele vidro tem quase 4 metros de altura, por não sei quantos de largura, é um vidro gigante, né, que veio de guindaste por cima, e são vários desses vidros, né. E aí eu falei, esse trabalho aí tá puxado, hein, não tá fácil. E aí ele olhou pra mim e disse assim, que bom que tem trabalho, né, porque a gente precisa trabalhar. No nível de entendimento dele, ele ainda diz que precisa trabalhar, e tá tudo bem, ele é um pintor, ele já deve estar na faixa dos seus 50, 60 anos, ele nunca vai ter provavelmente o conhecimento que você está tendo aqui, nunca teve essa possibilidade. Mas quando ele diz assim, que bom que tem trabalho, porque é o que a gente faz, a gente trabalha, e que bom que tem trabalho, imagina se não tivesse. Interpretação também que eu vou dar para você, só para você entender como que a nossa mente funciona. Nessa época do ano passado, nem preciso dizer que o Rio Grande do Sul estava totalmente alagado. E nós aqui na Serra Gaúcha, alguns lugares estavam ilhados, não tinha como sair nem entrar. E aí a gente começou a ajudar o Luz da Serra e tantos empresários aqui a alugar helicópteros para resgatar pessoas em estados de calamidade, né, de extrema necessidade, e animais também. E a gente doou dezenas de milhares de reais, o Luz da Serra também fez um movimento, os alunos, vocês ajudaram, e a gente, né, aqui no Sul, a gente é muito grato, né, foram milhões de reais arrecadados aí de todos os lados. E todas as vezes que passava helicóptero, mesmo depois que parou de chover, já na metade de maio para junho, e que saiu o sol e já não tinha mais previsão de chuva, ainda assim a água estava alta, Porto Alegre estava ilhada, e quando passava o helicóptero, quando vinha aquele... A gente está aqui no topo do morro, né? Passava aquele helicóptero, parecia que ele estava em cima, quase a gente podia tocar ele, e eu olhava e dizia assim, nossa, mais uma pessoa que está sendo resgatada, mais uma pessoa, e aquilo... Que está sendo ajudada, que né? está sendo ajudada, e aquilo o tempo todo. Aí hoje nós estávamos jogando tênis de manhã e passou um helicóptero. E aí eu falei pro professor e um amigo nosso que estava jogando, eu falei, vocês lembram um ano atrás? E eles, o que um ano atrás? Já nem se lembravam. E eu falei, vocês não lembram que um ano atrás os helicópteros vinham e pousavam no campo de futebol e levantavam e iam e ajudavam e era mantimentos, era cesta básica? Então, olha como a nossa mente e o nosso cérebro o tempo todo, eles ficam memorizando experiências. O seu corpo é um registro químico das experiências do passado, não é isso, minha diva iluminada? Porque os pensamentos são neuropeptídeos. Os seus pensamentos, isso aí que eu já me esqueci agora que tu falou aí. Então o seu corpo está memorizando o tempo todo. Quando você vai trabalhar um dia, outro dia, semanas, meses e anos, pensando que saco é isso, já fica registrado no seu cérebro, no seu corpo, nossa, que saco ter que trabalhar. E que saco. E aí, esse pensamento, posso só contribuir vai, aqui? Diva, tu vai lá. Porque esse pensamento que o Nico está falando não é aquele pensamento que a gente quer ter. Nossa, eu sou a pessoa mais espiritualizada do mundo e só tenho pensamentos positivos e acordo todos os dias gratas e felizes. Mentira. Ninguém acorda assim todos os dias. A não ser um grande mestre iluminado, porque se você acordasse realmente assim, verdadeiramente assim, todos os dias, você não precisaria mais ter esse corpo e essa vida na Terra. O ser humano oscila, isso é fato. Então, Ser humano. É um ser humano. Então ninguém acorda sempre bem. A gente vai ter o dia que a gente vai acordar com o pé esquerdo. E aí que vem as ferramentas, as técnicas que a gente conhece para retornar ao estado de equilíbrio. Então, porque aí está faltando o ato de humildação para a gente conseguir reconhecer. Mas o que eu quero trazer aqui é que esses pensamentos que o Nico está falando, que filtram a tua realidade, não são os pensamentos conscientes, porque nós temos 70 mil pensamentos no dia, segundo o Dr. Joe Dispenza. 95% desses pensamentos são inconscientes. Então, você só sabe de 5%. São automáticos. Você nem percebe aquela conversa. E uma pessoa normal, uma pessoa comum lá fora, 70% desses pensamentos são negativos. Então, se você não faz nada, não tem nenhuma prática habitual de ter cuidado, de higienização da sua mente, um Atma Ho'oponopono, um Meditar Transforma, que você vai lá, um Atma Healing, algo que você faz diariamente para cuidar da sua mente, você não vai conseguir ter apenas pensamentos positivos. E então, o que acontece? Esses pensamentos negativos, que estão memorizados, então, quem é do Atma Ho'oponopono entende? Memória, fica uma memória. E aí, o que acontece? A gente não percebe quando ela está falando. Hoje, o Nico e eu, a gente tem um ouvido muito treinado para reconhecer, tanto em nós,
a gente na nossa própria vida, ou às vezes um na vida do outro, e até mesmo quando estamos lendo os comentários de vocês, estamos ajudando um aluno numa mentoria, numa certificação, ou até mesmo quando a gente está ouvindo a história de alguém, como o Nico falou, aqui o caso do pintor. E eu lembrei quando o Nico estava falando essa questão, como que você está vendo o seu trabalho, né? Eu lembrei de quando a gente estava semana passada em Curitiba, que vocês já sabem, não vou repetir aqui, mas a gente pegou vários Ubers. E um Uber a gente pegou, e aí o Nico falou assim, já está quase encerrando o dia? E ela respondeu, era uma Uber mulher, ela respondeu, quisera eu, tá quase encerrando o dia, mas vou ter que trabalhar bem, vou ter que entrar à noite adentro. E ela estava contrariada nesse pensamento. Ela falou isso de forma automática. Talvez se eu perguntasse para ela, você é grata pelo seu trabalho? Sim, sou grata pelo meu trabalho, porque sustenta minha família e blá, 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 blá. Mas no inconsciente, o que está rolando? Nossa, eu não estou gostando disso aqui, eu tenho que. E quem é lá da certificação do Atma Ho'oponopono sabe, eu não tenho que nada, eu escolho tudo quando a gente está com a mente serena e ho'oponizada. E aí, no outro dia, a gente pegou um outro Uber para ir até o aeroporto. E aí, esse outro Uber, uma mudança, o nível de energia daquela pessoa, nossa, completamente diferente. Ele estava feliz. Ele tinha orgulho de ser motorista, de ser motorista. Não, porque eu já sou motorista há mais de 15 anos, porque eu já tenho minha cartela de clientes. Você sentia no tom da voz o quanto ele estava feliz e grato pelo trabalho, enquanto o outro estava, não, vou ter que fazer mais um pouco, vou ter que trabalhar mais um pouco aqui. Então, o outro que a gente pegou estava frustrado. Não, é que eu sou motorista de aplicativo porque eu era jornalista e aí eu perdi emprego na pandemia e aí foi o que sobrou. Então, perceba quem será, né? O mesmo fato, o mesmo trabalho, só que visões e interpretações completamente distintas sobre o exercer dessa função, que vai trazer para a vida de cada um deles resultados completamente diferentes, porque a semeadura está sendo diferente. E isso vale também, né? A gente sabe que tem muitos alunos, alunas, mentorados, mentoradas, que, por exemplo, estão aposentados nesse momento. Uhum. Também vale a pergunta, né? Qual é a sua interpretação da palavra aposentadoria? Do substantivo aposentado ou do adjetivo, dependendo o nível da frase. O que você se considera sendo um aposentado? É alguém que está encostado, que nem se falava, eu estou encostado no INSS. Nossa, essa expressão me doía quando eu trabalhava na Procuradoria Federal. Como assim encostado, né? Nossa, é uma coisa tão forte, né? Você está encostado, você não serve para mais nada, você está fora do mundo, você está isolado. Ou a pessoa que diz assim, eu me aposentei porque eu criei a minha liberdade financeira, eu hoje não preciso mais trabalhar, mas mesmo assim eu acho uma forma de contribuir com o mundo e com as outras pessoas. Com a experiência que eu tenho da minha vida e da minha profissão, ou de várias profissões, como cada vez mais vai ser a realidade de quem chegar nos 60, 70, 80. Vai ser várias profissões ao longo da vida e você vai chegar no final e você diz assim, eu me aposentei porque eu não quero mais ter a rotina, mas eu ainda continuo ajudando, contribuindo, eu ainda continuo servindo e evoluindo as pessoas. Da mesma forma também a interpretação que você dá para os seus filhos, ou para os seus pais, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu marido, esposa, como eu falei, é uma pessoa que ela tem que te obedecer, é uma pessoa que ela tem que cumprir com todas as tuas expectativas e as tuas ordens, é uma pessoa que você tem um amor condicional em relação a elas, que você ama elas desde que elas sejam do jeito que você quer que seja, e não do jeito que elas querem que seja, ou você começa, que seria isso uma mente comum e uma mente reativa, e que você acusa elas, e que você reclama delas, e que talvez hoje você tem 40 anos de idade e você coloca a culpa ainda no seu pai e na sua mãe por tudo que aconteceu na sua vida, que também é um reflexo de uma mente comum e de uma mente reativa. Ou você, com uma mente serena e uma mente ho'oponizada, você enxerga os seus pais como seres livres, como almas em evolução, assim como você também é. E você sabe que eles fizeram o melhor que eles tinham para fazer. E você sabe que eles têm defeitos, que eles têm aprendizados, assim como você também tem. E que você ama eles do jeito que eles são. E que você tem o papel de filha, eles têm o papel de pai. E cada um respeita esses papéis, sendo totalmente livres em cada papel. Qual desses dois mundos você acha que o relacionamento vai ficar melhor? O mundo da mente comum e reativa ou o mundo da mente serena e ho'oponizada? O trabalho, a gente usou muito o exemplo do trabalho, né? E do seu corpo físico também a gente usou.
Você ama o seu corpo físico? Do jeito que ele é, de forma incondicional, e você sabe que, nossa, eu posso melhorar, assim como a Amanda e eu, a gente está num processo já faz um ano de melhorar, de adquirir mais massa, de adquirir mais força, de ter um corpo que vá nos levar para o futuro saudável, né, com um envelhecimento saudável, um envelhecimento retardado e não um envelhecimento precoce. Como que você enxerga também o mundo lá fora? Você enxerga um mundo em caos, em crise, com falta, com escassez, com corrupção, com violência, com tudo isso que a gente sabe que existe. Porque o mundo é feito por 8 bi de pessoas e cada pessoa tem um livre-arbítrio. Ou você enxerga o mundo como uma oportunidade de se curar, de evoluir, que está melhorando e que você acredita que as coisas vão dar certo, que você acredita na abundância divina e que você vive essa abundância divina. O tempo todo você tem um dom divino chamado livre-arbítrio para escolher qual dos óculos você quer enxergar a vida. Mente comum / mente reativa, mente serena / mente roponizada. E aí vem o The Jump of the Cat que a Amanda já revelou. Esse livre-arbítrio, nós achamos que ele é racional, mas por conta das memórias, dos PSEs da mente reativa, ele acaba sendo 95% a 98% inconsciente e irracional. E por isso que cada vez mais a gente tem que mergulhar lá dentro com as técnicas Meditar Transforma, Cura da Alma, Atma Ho'oponopono, para limpar essas memórias, desativar esses PSEs, esses padrões de sofrimento emocional e cada vez fazer mais que o seu inconsciente esteja mais limpo, mais iluminado, com menos memórias, com menos PSEs, com menos reatividade, para que inconscientemente você vá cada vez mais tocando a sua vida de forma melhor, de forma mais positiva, de forma mais positiva, serena, mais inspirada. Exatamente. E aí você vai aliando o seu poder de decisão racional com todos esses mecanismos automáticos e inconscientes. O Namastê Sagrado hoje foi na veia, hein, certeiro, né? E isso também, né? Eu lembro, Nico, sabe, de uma época da minha vida em que, às vezes, eu me reunia com as minhas amigas, né? E todas elas amavam a família delas, amavam o marido, amavam os filhos que elas já tinham. E aí, por que eu parei de ir nesses encontros, assim? Porque a reunião era geralmente para falar mal dos maridos e para falar mal dos filhos, não para falar mal no sentido de, nossa, uma índole mal. Mas aquele momento era o momento de eu desabafar, de eu poder reclamar, de eu poder falar daquilo que não tá bom. Era automático e inconsciente. Era automático e inconsciente. E eu comecei a perceber que, nossa, eu não quero fazer parte disso. E aí eu parei de ir nesses encontros. Não, isso não é para mim, né? Então, aí a gente ama as pessoas, mas a gente reclama e critica. Às vezes em pensamento para nós mesmos, nossa, ninguém me ajuda, porque ninguém faz isso para mim, porque fez isso errado, porque não sei. Às vezes aí a gente ainda verbaliza desabafando esse pensamento para uma outra pessoa que é mais grave. Então, porque aí a gente está colocando mais poder. Tuas palavras têm poder, tem uma grande força eletromagnética. Então, aí depois o relacionamento não tá bom, não tá aquelas 1000 maravilhas que você queria, não sabe por quê. Claro, você mesmo está amaldiçoando o seu próprio casamento, seu próprio relacionamento, através das reclamações e críticas veladas que você tem feito na forma de desabafo, tanto em pensamento ou em fala com outras pessoas. Então, a gente olha com olhos de amor e a gente fala a partir dos olhos de amor. Então, eu sempre vejo bem nas pessoas, eu vejo motivos para me orgulhar delas. E quando existe algo realmente que, nossa, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não concordo, isso aqui está me incomodando, eu chego para aquela pessoa no momento certo, de forma amorosa, e converso com essa pessoa. Olha, eu me sinto assim, quando isso acontece, eu me sinto assim. Porque não adianta você falar pelas costas. A gente precisa ser honesto. E o mais incrível é que a gente estava caminhando na rua, estava fazendo uma caminhada. O Nico falou, vamos sair, dar uma volta, pegar um ar. Às vezes é assim. A gente está trabalhando mental. E aí alguém fala, vamos pegar um vento, pegar um sol, dar uma volta na quadra. E a gente passou pela casa de um vizinho e tinham pessoas no jardim, e dava para escutar o que eles estavam falando no jardim. E aí ele falou assim, porque quando você muda o seu comportamento com aquela outra pessoa, aquela pessoa vai mudar. Então, a gente quer resolver, às vezes, as coisas falada. Às vezes, o melhor nem é falar. Às vezes, o melhor é você limpar em você. Então, se eu estou sentindo isso em relação àquela pessoa, o problema não é lá na pessoa. O problema, quem é que está sentindo assim? Eu! Então, é porque existe uma memória em mim. Então, eu não preciso ir lá resolver com aquela pessoa. Eu preciso o quê? Aprofundar
na limpeza da memória, no padrão da mente reativa em mim. E quando eu limpo isso em mim e restauro o meu equilíbrio, vou para uma mente serena e ho'oponizada, eu não preciso nem falar nada e aquele relacionamento é resolvido, aquilo é curado, porque quando você muda, o outro muda. É isso que a gente presencia o tempo todo com os nossos alunos da certificação, com os nossos mentorados, os alunos da maestria. Então, às vezes não é na força, nunca é na força, sempre é na energia. Lembra daquela frase do Dr. Joe Dispenza, que matéria muda... tu vai falar a frase para mim. Matéria não muda matéria, energia muda matéria. E matéria não muda energia. E matéria não muda energia, perfeito. Que diva iluminada, né? Vocês não aguentam. Parabéns para todo mundo que deu o like, que compartilhou. Cada vez mais na sua vida, na nossa vida, né? A recomendação é que cada vez mais você esteja atento, né? Para o que esteja acontecendo no seu dia a dia. Às vezes, quando você leva o seu bichinho no pet, no veterinário, e ele ajuda você naquele momento de aflição, sinta uma gratidão pelo veterinário e não fique reclamando do valor que ele te cobra. Sinta uma gratidão genuína por ele estar aliviando o sofrimento do teu pet e o teu sofrimento também. E você sinta essa gratidão e também o legal é transmitir para a pessoa isso do outro lado. Porque isso também vai acontecer você com o seu trabalho depois. Eu usei o exemplo veterinário, às vezes é um médico que ele vai lá e ajuda você e a gente reclama que demorou, que isso, que aquilo, que tá caro, que não sei o que é lá, que o médico, que não sei o que é lá e vai. Mas lá no fundo, o que importa de verdade é essa conexão entre você e os outros seres humanos. Cada vez fica mais atento para isso, né, Diva? Isso. Vamos fazer o nosso Atma Mantra? Vamos fazer o nosso Atma Mantra, sim. Então, já vai se preparando aí para fazer o Atma Mantra junto com a gente. E lembra que essa é a semana que nós estamos no plano Meditar Transforma. Como hoje é o dia 4, né? Foi o dia 4 já. Então, hoje é o último dia. Então, a partir de amanhã não tem como entrar mais no plano. Então, você que quer participar desse plano Meditar Transforma ainda, é muito baratinho. Tem um link aqui para você. Hoje é o último dia para você entrar. E aí, você ainda consegue participar com o grupo, participar com a turma. Vai até domingo. Depois, você tem 6 meses para reprisar e acessar de novo. Aí, a partir de amanhã, a página não funciona mais, porque daí não faz mais sentido você entrar. Hoje ainda dá tempo, você já entra hoje, já pode fazer o dia 4, dia 5, dia 6, andar com a turma e depois por 6 meses você faz o dia 1. Quem veio? Olha aí. O príncipe, diz que você é príncipe. Mas você não está passeando, príncipe? Tá em casa? Diz que você é príncipe. É o príncipe e ele quer comida. Quando ele faz assim... O príncipe bergamota. E então eu vou colocar aqui Eu vou colocar o Atma Mantra, e como é semana do Meditar Transforma, eu estou sempre deixando para você ficar um pouquinho mais. Então, aproveita esse momento e usa essa nossa prática como um momento de meditação em que você, conectou numa energia boa ali, e agora eu vou ficar aqui mais um pouquinho em silêncio, o tempo que ficar confortável. Às vezes é 30 segundos, às vezes é 1 minuto, às vezes é 2. O tempo que você sentir no seu coração, certo? Recado importante para você, nesse final de semana a gente vai liberar as aulas e workshops também aprofundando sobre o Meditar Transforma. Então, para você que não está no plano, ou para você que está acompanhando aqui, ainda não viu, a gente vai liberar o cérebro de 25, a gente vai liberar sobre as glândulas da felicidade, glândula da alma, a gente vai liberar sobre os 8 protocolos cerebrais. Então, fica atento aí nos WhatsApp que você recebe nosso, porque provavelmente sábado ou domingo a gente vai liberar um workshop incrível, com técnica, com tudo, para você aproveitar aí no final de semana e não ficar sem, né? Porque o Namastê Sagrado volta na segunda-feira, às 7h30 da manhã. Isso aí. Vamos lá. Então, acomoda o seu corpo, a coluna reta, o peito aberto, os ombros relaxados, os braços soltos ao lado do corpo. Alinhe o seu queixo com o chão, relaxa os maxilares, solta a língua dentro da boca, relaxa as têmporas, o ponto entre as sobrancelhas. Mantenha os teus olhos fechados. Uma última respiração mais lenta e profunda. Volta para dentro de você, volta para o teu coração e visualiza um ponto de luz brilhante, intensa, ali no centro do teu coração. Esse ponto de luz irradia luz para frente, para trás, para cima, para baixo, para um lado, para o outro.
Preenche de luz todo o seu corpo. Irradia luz para além do teu corpo, preenchendo de luz todo o ambiente que você se encontra. E continua a crescer e a expandir em todas as direções. Visualiza agora o planeta Terra envolto num cinturão de luz. Centenas de pontos de luz, a luz do coração de cada um que faz parte aqui do Namastê Sagrado, irradiando e iluminando todo o planeta Terra. Todos esses pontos, crescendo e expandindo infinitamente, se unem agora numa grande explosão luminosa, banhando todo o planeta Terra, de cima a baixo, de um lado e de outro, por dentro e por fora. Todos os continentes, todos os mares, todas as cidades, todas as florestas e o coração de todos os seres. Tudo é luz. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou Atma, eu tenho 100% de poder. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou Atma, eu tenho 100% de poder. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou Atma, eu tenho 100% de poder. Respirando fundo, leva a mão sobre o peito, dá uma batidinha ou estala os teus dedos, ancorando essa energia, sentindo a sua energia.